Será que estamos cumprindo nossos compromissos reencarnatórios? Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje nós iremos dar início ao estudo da segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Continuamos estudando ainda a obra O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. Então, já pararam para pensar nisso? Quando Jesus traz essa proposta, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus aqui aborda o tema da dor. E sempre que nós falamos em dor, não é fácil. Vamos parar para pensar. Na verdade, não é fácil, é difícil. Efetivamente, quando nós falamos em dor, sempre fica um nozinho na nossa garganta. É muito complicado, né? Mas vamos então ouvir o que Emmanuel fala nesse primeiro estudo dele. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Olha só que interessante. Aflições que vão gerar tranquilidades e tranquilidades que vão gerar aflição. Parece contraditório, mas nós vamos ver que não é contraditório. Quando nós pensarmos isso na ótica espírita, sob a ótica da reencarnação. No limiar do berço, quando estamos lá para reencarnar, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando, de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Quando nós voltamos para o plano espiritual, nós conseguimos observar que nós precisamos melhorar, nós visualizamos nossos erros e quando nós pedimos para reencarnar novamente, nós pedimos, olha, eu quero ir lá, eu quero consertar isso, eu quero ir com tal dificuldade, eu quero passar por essa necessidade. Nós pedimos uma aflição, mas quando nós reencarnamos, voltamos ao nosso corpo físico, nós nos esquecemos disso. E é normal isso. Acaba sendo até um benefício para nós, o esquecimento. Mas quando estamos aqui encarnados, qual que é a nossa opção? Nós pedimos a aflição, mas aqui nós não queremos passar pela aflição. Então, aquelas pessoas que pedem aflição e vêm com os motivos de aflição, seja por uma questão financeira, uma questão física, por qualquer motivo que for, e passam por essa aflição tranquilamente na vida, essa aflição que passaram nessa reencarnação vai gerar uma tranquilidade posterior. Por quê? Porque a cura daquilo que nós pedimos é o conserto daquele erro. Lembram-se que lá atrás nós já conversamos sobre isso. O que seria um pecado, um erro? Um afastamento da lei divina. E quando nós pedimos, olha, eu quero consertar isso, me dá tal aflição que eu vou consertar. E passamos por essa aflição na encarnação, isso vai gerar uma tranquilidade para nós. Por quê? Porque nós corrigimos aquela falta que nós cometemos. Agora, quando nós pedimos a aflição e não queremos passar por essa aflição, ficamos de forma tranquila vivendo a encarnação, possivelmente uma tranquilidade que vai gerar uma nova aflição. Por quê? Porque vamos precisar voltar para corrigir isso que nós deixamos de fazer. Nós não honramos, nós não cumprimos nossos compromissos reencarnatórios. Se não cumprimos agora, teremos que voltar numa próxima reencarnação para cumprir aquilo que não fizemos. É isso que Emmanuel está explicando. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Nós pedimos aqui o remédio, que seria a aflição. Olha, eu quero passar por isso porque eu sei que eu preciso progredir, mas na hora que estamos aqui eu recuso o remédio e eu prefiro ficar tranquilamente. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que é uma humilhação, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Quantas vezes nós não pedimos, olha, eu quero inteligência, porque eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer isso, eu quero vir com a oportunidade da riqueza para eu poder ajudar, para eu dar oportunidade de trabalho para as pessoas, auxiliar
o próximo e chegamos aqui, o que fazemos? Nos acomodamos. O poder acomoda, o dinheiro acomoda, quantas circunstâncias acomoda, a inteligência acomoda e não fazemos aquilo que nos comprometemos. E são tranquilidades que aos olhos materiais para quem está encarnado vê tudo isso como, que maravilha, que ele tem tudo isso, mas na verdade é uma tranquilidade aparente, porque no futuro vai gerar nova aflição, porque precisaremos retornar e refazer a nossa lição de casa, que aliás, refazer não fizemos, né? Fazer ela, essa que é a verdade. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo da bênção do trabalho e do sacrifício. Quantas pessoas não querem trabalhar? Vocês já viram isso? Alguém que diz, eu não gosto de trabalhar, Deus que me livre. Trabalhar, prefiro ficar quieto. Quantas pessoas não fazem isso? E ainda é por essa razão que vemos tantos lares fugindo da bênção do trabalho e do sacrifício. A feição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Quando nós vemos aquelas pessoas que não precisam trabalhar ou que optam por não trabalhar, muitos sentem até inveja. Tenho certeza que isso já despertou esse sentimento em várias pessoas. Mas será que não trabalhar é sinal de tranquilidade? O trabalho é uma bênção. Jesus, quando vem dos mundos celestiais até nós, ele diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também. O trabalho, ele não é um sacrifício, muito pelo contrário. O trabalho é uma bênção, uma oportunidade de melhoria, de aprimoramento. Nós temos que mudar a nossa ótica. Precisamos tirar esses olhos do mundo material e lembrarmos que a nossa verdadeira vida é espiritual. Voltarmos e enxergarmos algo além disso. Estamos olhando só com nossos olhos materiais. Vamos tentar treinar e olhar com os nossos olhos espirituais? Valorize a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. Vamos aproveitar essa aflição como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de melhoria. Vamos valorizar essa aflição, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Jesus, nosso guia, nosso modelo e guia, ele veio até nós e nos deu exemplo. E o exemplo dele foi do quê? Já pararam para pensar? Jesus teve uma vida de facilidades. Jesus começa demonstrando a humildade dele quando prefere nascer numa manjedoura, num lugar simples, já apontando lá a primeira lição da humildade, da simplicidade. Ele trabalhou por uma vida inteira e só veio aqui e fez o bem. E as pessoas entenderam isso? Será que aquelas pessoas da época, que quando olharam aquilo, eles acharam bom ou acharam ruim? Se Jesus, que é um Espírito, que é um Cristo, um Espírito puro, preferiu vir aqui e passar por tudo aquilo e mostrar o que é efetivamente necessário e importante em nossas vidas, por que nós estamos aqui parados, querendo simplesmente passar dessa vida de uma forma tranquila, sem passar pelas aflições, que são as oportunidades que nós temos e mais, que nós pedimos muitas vezes essas oportunidades para crescer, mas aqui nós esquecemos. A proposta de hoje é nos lembrarmos que nós precisamos parar de olharmos com os olhos materiais e olharmos com os olhos espirituais. Vamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas, por mais difícil que sejam, porque se passarmos por elas bem, isso será sinal de nosso crescimento moral. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa é a proposta do Espiritismo, nos aperfeiçoarmos, porque todos nós seguiremos para a perfeição.
Só que precisamos começar a fazer isso durante a nossa reencarnação. Se você gostou desse nosso estudo de hoje, comente nas nossas redes sociais. Nos siga nas nossas redes sociais e se inscreva nos nossos canais.